Oi, gente, tudo certinho? Eu sou o Ricardo Pedrosa Alves, você está aqui no canal Outro Livro, e hoje a gente vai falar sobre um romance, o romance Os Dias de Sempre, da Helena Terra, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Helena. Prazer te recebê-la. Obrigada, Ricardo. Estou muito contente de participar do teu canal. Sou uma admiradora do teu trabalho. Ah, joia. Obrigado mesmo. Li o teu romance, gostei, quero indicar para as pessoas. E para você que está aqui assistindo, aqui no canal Outro Livro a gente tem muitas playlists, né? Tem de poesia, de narrativas, tem de estudos, de tradução, e a gente vai conversar sobre esse romance hoje, né? Que foi lançado pela editora Besouros Abstêmios, 2023, uma editora do Rio de Janeiro. O livro foi finalista do Prêmio São Paulo. É isso, né, Helena? Sim, na Esse é categoria de romance, né? de romance. Não de estreantes. Tem um texto de orelha do Luiz Rufato, né? E tem 181 páginas, com vários capítulos, assim. E então, vamos, e gostaria muito de convidar você que está aqui assistindo, né, que se inscreva no canal, caso não seja ainda, que faça comentários sobre essa e outras conversas, dê uma passeada lá na página do canal Outro Livro, né, na nossa página, porque já são mais de 120 entrevistas com gente do Brasil, de Angola, de Moçambique, de Portugal. Tem bastante coisa boa lá. Todas as coisas são boas, na verdade. A Helena Terra, gente, nasceu em Vacaria, vive em Porto Alegre. Ela publicou os romances A Condição Indestrutível de Ter Sido, pela Dublinense, em 2013, Bonequinha de Lixo, pela Diadorim, em 2021, e Os Dias de Sempre, o livro de hoje, né? E ela organizou com o Luiz Rufato a antologia Uns e Outros, pela TAG Livros, 2017. É coautora da novela Bem que eu gostaria de saber o que é o amor, da editora Bestiário, 2020, com o ator e escritor Heitor Schmidt. Ela é jornalista, editora na editora Peripécia e na editora Besouros Abstêmios. Também é conselheira vice-presidente da Associação Literatura Livre no Rio de Janeiro. E tem uma ação assim na instituição literária bem interessante, está bem presente, né? Escreve sobre livros publicados por mulheres na revista Parêntese. Ela faz entrevistas também. Ela escreve mensalmente também no coletivo literário Ventanas. É isso. Gente, Os Dias de Sempre, essa capa linda aqui. Aliás, as capas da Besouros Abstêmios são bem bonitas, né? É um romance que eu, Ricardo, aqui poderia dizer que é um romance de formação, né? Ele alterna o tempo presente com várias passagens do passado da personagem central, que é a Mariana, e a Mariana vai repassando esses aspectos da formação dela, em especial na relação com a família e com o tempo social, que vai se percebendo aos poucos ser ambientado nos últimos anos ali da ditadura militar brasileira. Estou só dando assim uma breve resenha, porque a gente vai esmiuçar bem esse romance hoje. Vou apertar a Helena aqui para ela soltar bastante coisa aqui para a gente. Helena, de novo, né, muito obrigado por estar aqui com a gente. Você é autora de muitas publicações já, né, está presente na vida literária aí. Então, eu gostaria de começar te perguntando sobre o lugar de Os Dias de Sempre no conjunto dessa produção anterior. Se você pensa nessa ideia de obra, né, eu estou dizendo também enquanto projeto de escrita, de tema. Eu vou te fazer essas outras perguntas sobre Os Dias de Sempre, mas eu queria ver como é que você pensa essa ideia de obra, da sucessão dos livros, como é que esse livro entrou nessa linha aí, que é a sua linha de escrita, que vem lá, em termos de publicação, pelo menos desde 2013. Sim. Então, Os Dias de Sempre é o último romance que eu publiquei, mas na verdade eu escrevi antes do Bonequinho de Lixo, que foi publicado em 2021. É o livro que eu sempre quis escrever, Ricardo. E, enfim, na verdade, assim, sendo honestíssima, então, com todos, eu não me via como escritora, não pretendia ser escritora. Eu sou jornalista e eu gosto de ser jornalista.
Eu não fui uma criança e uma adolescente que escrevia poemas, que pensava, não tinha nenhum tipo de ambição, eu sempre fui uma leitora muito fiel realmente à biblioteca que a gente tinha em casa, a biblioteca pública da cidade, e depois com a minha mudança para Porto Alegre, enfim, eu comecei a construir a minha própria biblioteca, né? Porque eu tinha da família e tínhamos até um acordo que, enfim, meu pai coordenava que ninguém podia arriscar nada nos livros. E eu sou uma leitora que risca e escreve muito dentro dos livros. Escrevo junto com o autor, discuto com a autora, elogio o autor, as autoras, enfim, né? E Os Dias de Sempre é o livro que ele é mais significativo do ponto de vista que ele está muito conectado com a minha história pessoal mesmo, né? E da Maria Teresa, que é a personagem que inspira a Nena, que, enfim, é essa mulher negra, né? Dentro de um contexto social de exploração e de opressão à mulher, e principalmente a mulher negra e pobre. Então, eu vinha escrevendo ele aos poucos, desde que eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever, ter a pretensão de escrever, né, de fazer produção ficcional, em 1998, que na época eu ainda morava em São Paulo, trabalhava como jornalista, mas aí por questões pessoais eu voltei para o Rio Grande do Sul. E como eu estava um pouco ociosa, não tinha uma agenda de trabalho muito interessante, eu acabei vendo no jornal o anúncio da oficina de criação literária do professor Luiz Antônio de Assis Brasil, né, e escritor lá na PUC. E eu olhei o recorte, telefonei para a PUC e perguntei, né, enfim, o que é preciso para fazer parte dessa oficina? Eles falaram, ó, você apresenta 3 contos, preenche um questionário e manda seu currículo. E então eu fui selecionada, fiz essa oficina, né? Participei na época de algumas antologias e também por questões pessoais me afastei da literatura. Em 2012, nesse tempo todo, quando eu digo me afastei da literatura, eu me afastei da literatura da produção de escrita do ponto de vista público, porque eu fiquei em casa sempre escrevendo, escrevendo. E eu tenho 3 romances guardados, que eu não sei se eu vou publicá-los ou não, que são desse período, que são extremamente conectados também com a minha vida pessoal, a vida dos meus antepassados, né? Mas eu fiquei escrevendo e por questões minhas, eu resolvi que eu não ia participar desse cenário literário. Mas em 2012, enfim, também outras questões aconteceram. Meu filho, eu sou mãe, eu acho que as mulheres têm essa carga, sabe, de muita responsabilidade que precisam conciliar a própria vida com a vida dos filhos, né? Mas em 2012, meu filho estava fazendo 12 anos, ele acompanha o século, eu resolvi voltar a escrever, participar de grupos e fazer, então, a leitura crítica dentro de um grupo, que foi onde eu publiquei o primeiro livro. Na verdade, esse aqui, Os Dias de Sempre, já era um projeto, mas eu considerava um projeto ambicioso para mim, entende? Para a disponibilidade de tempo que eu tinha, para as questões técnicas mesmo, assim, o que eu já me sentia mais pronta para escrever, né? Para escrever com a minha voz, para ter a minha personalidade literária. Então, eu fiquei trabalhando nele sempre paralelamente a todas as coisas trabalhando nesse livro. E em 2018 ele ficou pronto, um pouco antes das eleições presidenciais. E ele tinha um final completamente diferente do que, enfim, acabou sendo, né? Que eu acabei reescrevendo o livro inteiro. E era um final muito político que eu imaginava que é o que seria, o que teria acontecido no país e que não aconteceu. Então eu considerei assim, tipo, o livro está errado, eu vou precisar refazer. E fiquei, obviamente, desapontada, porque na época eu estava assim, muito pulsional, sabe? Está tudo pronto e vou lançá-lo. E aí, então, eu guardei, e nesse meio tempo começou a vir a ideia do bonequinho de lixo, esse projeto do bonequinho de lixo. Com a publicação, o processo do Bonequinho de Lixo foi completamente diferente. É um livro muito mais catártico e que eu também vi uma preocupação muito menor do ponto de vista de linguagem, sabe? Era assim, o que vinha foi um exercício de altíssima liberdade aquele livro. Mas aí, com a publicação do Bonequinho de Lixo, isso não vou retomar.
vou retomar Os Dias de Sempre, que ele sempre teve o título, né? E esse foi um título que, em uma conversa com o Luiz Rufato, muito antes do livro estar desenvolvido, eu falei, e o Luiz falou, isso é um título ótimo, Helena, sabe, né? Guarda bem, não se perca dele, né? E aí, então, eu resolvi retomar. Bom, Ricardo, essa versão, né, a partir do momento que eu retomei da versão inicial errada, é a sexta versão. Eu escrevi o livro 6 vezes, né? E na versão de 2018, que foi a primeira versão que eu retrabalhei, ele tinha um narrador onisciente de terceira pessoa, e Hum, quando finalizei eu achei que estava super errado, então eu recomecei a trabalhar, né? Mas ele é um livro que, enfim, é o que mais me impactou de todas as histórias que eu vivi na minha vida, né? Eu acho que a infância realmente assim, ela está sempre presente, a gente carrega ela em todas as medidas, né? E então, a questão de tudo que eu vi na infância, e numa infância na época da ditadura, eu sou uma menina da década de 70 de uma cidade que tinha um batalhão, portanto, tinha soldados o tempo inteiro, e os meus pais abrigavam, né, os universitários e as pessoas envolvidas, principalmente do Rio de Janeiro, envolvidas com a resistência esse período. Então, é um livro que ele sempre esteve presente, ele é super querido para mim, assim, eu tenho, até porque ele é inspirado numa pessoa que eu amava muito, né? E esse alcance que ele teve também, ele teve muitos leitores. Eu alcancei muitos leitores pelo Brasil afora por causa desse livro. E leitores, quando eu falo, leitores e leitoras de várias idades, né, de todos os gêneros, de várias classes sociais, e ele teve sempre impacto sobre eles, né? Eu tenho bastante retorno das coisas que eu escrevo, eu tenho um diálogo bem aberto com as pessoas, eu acho que elas se sentem bem à vontade para me escrever, né? Ou para me mandar áudios, às vezes eu tenho retornos por áudio, assim, que eu fico, por que que não escreveu? Que tá tão maravilhoso que eu queria, sabe, assim, né? Mas ele é um livro que, então, nesse processo, ele é um livro, eu estou escrevendo agora, trabalhando num outro livro, eu tenho esses outros guardados, né? Mas ele é o livro objetivo, digamos assim, da minha vida como escritora, sabe? O Radu Nassar, que é o escritor que eu amo e adoro, e que tem uma publicação gigantesca do ponto de vista de conteúdo e de significado, mas que pequena, né? Do ponto de vista aham. material. Ele tinha alguns objetivos. O meu objetivo, eu realmente alcancei nesse livro. Eu estou escrevendo e sem pressa. Eu não sou uma pessoa que tem urgência para publicar. Eu tenho muitas coisas que eu escrevo que eu acho impublicáveis, né? Do ponto de vista assim, ruins mesmo, sabe? E que eu não tenho desejo de retrabalhar para torná-las interessantes e qualificadas, né? Então, o meu objetivo como escritora está concluído, né? Assim, era esse livro, a pessoa a quem eu dedicava, infelizmente não pude ler porque morreu mesmo, né? A Maria Teresa, que é a personagem que inspira a Nena, morreu de Covid, e morreu de Covid dentro de circunstâncias péssimas mesmo, sem atendimento médico, sem CTI, sem todas as questões sociais, né, do Brasil. E então isso ele é a missão cumprida. O primeiro livro, que é A Condição Indestrutível de Tecido, o Raduan Nassar leu, né? Que foi onde eu consegui chegar até ele, onde a gente se aproximou. Então, ali eu me senti, quando ele recebe o livro, ele lê o livro, e ele é um autor que já não vinha lendo os autores contemporâneos há muito tempo, porque é uma pessoa mais voltada para clássicos. Quando ele lê, ele gosta, ele me escreve e me abre a porta para a vida dele, eu já me senti assim, eu ganhei o grande prêmio, não precisa de absolutamente mais nada. Essa coisa de prêmios até, Ricardo, assim, tem vários prêmios que eu não me inscrevo, sabe? Assim, Sim. e mesmo aqui no Rio Grande do Sul, por diversas questões, e a maior parte das vezes por protesto, porque eu não estou concordando com a gestão de quem está conduzindo o prêmio, por uma série de coisas, né? Mas o Prêmio São Paulo, enfim, como esse trabalho junto com o Leonardo Valente, né? E a gente distribuiu muito o livro, a gente distribuiu para bibliotecas, a gente distribuiu em presídios, a gente distribuiu para comunidades carentes. Como ele teve uma recepção muito boa em todos esses grupos, o Leonardo e eu conversamos que realmente o Prêmio São Paulo era importante, sabe? Assim, essa tentativa, porque de qualquer forma, né, Ricardo, independentemente de resultado, as pessoas que estão selecionadas, os livros que estão selecionados, eles chamam atenção, né? E eu não estou falando em termos de livraria e de vendas, eles chamam atenção mesmo
para o conteúdo, até porque os livros no Brasil, as tiragens são tão pequenas que não abastecem o país de maneira nenhuma, né? Claro. Elas ficam sempre devendo pro país. Então eu escrevi e ele é isso, assim, ele dentro de todo o espaço, sabe? Ele é o livro do meio entre esses três romances solos, né? Mas ele é o último publicado e ele é o primeiro, assim, da minha afetividade. É um livro que realmente, assim, eu tenho adoração por ele, né? Adoração afetiva, independentemente da qualidade, sabe? Pode parecer, eu tenho adoração porque o livro está muito bem escrito. Ou isso. Não, eu tenho adoração porque ele é extremamente honesto. É um livro extremamente verdadeiro, sobre fatos verdadeiros, sobre histórias reais do país, que foram ficcionalizadas por mim e que são histórias, são temas que eu acho extremamente importantes. Que, aliás, isso é um dos objetivos que eu tenho como escritora e hoje em dia mesmo como leitora. Os temas dos livros me interessam, talvez até mais, sabe, do que a qualidade literária. Assim, sobre o que é que vamos Uhum. falar? Porque a gente vive numa época. Ontem eu entrevistei um professor aqui, um professor nas minhas peripécias antirracistas, né, que é um professor que está à frente da luta contra o racismo. E ele fez um comentário sobre a gente ser uma geração, né, que está vivendo uma geração de travessia, que a gente não se parece mais com a geração que nos formou, dos nossos pais e dos nossos avós, e que a gente, de certa forma, é responsável por esses jovens, então, do século XXI, que estão muito à deriva, né, numa série de territórios, e inclusive dentro da literatura mesmo, essas novas gerações estão meio sem rumo, independentemente de todo o esforço das escolas e tal. E, em parte, por causa da nossa geração de travessia, né, que entra numa democratização, redemocratização do país, mas que não consolida de uma forma tão eficiente, tanto que a gente vive momentos históricos, né, esses últimos 10 anos do século XXI foram, assim, cheios de alternâncias. Pois é. E que, para nós, assim, eu acho que a gente compartilha um pouco a mesma geração, talvez, a dificuldade de encarar que a mudança social é tão emperrada no nosso país, né? Tão difícil, tão dificultada, mesmo com as vitórias políticas, né? Muitas vezes a mudança social ela é a É, estrutura e eu acho que assim a gente tem que corrigir a desigualdade social que permanece, né? E essa correção passa por tantos caminhos, né? E passa por tantas políticas públicas e passa pela colaboração da sociedade civil. Enfim, o país é um país grande, mas talvez seja um país desinformado, um país muito polarizado, que a polarização, eu acho que não interessa à democracia, né? Eu acho que a polarização é um instrumento de dominação. Os dias de sempre foi e é, e eu acho que foi bem sucedida, sabe? É uma contribuição, assim, no sentido de corrigir desigualdades sociais, de corrigir preconceitos diversos, né? Porque uhum, entra a uhum, questão de preconceito racial, entra a questão do machismo, da misoginia, do lugar da mulher na sociedade, do lugar da mulher dentro da pirâmide das mulheres, porque a gente vive, né, paralelamente a essa pirâmide social onde todos estamos incluídos, a gente tem a pirâmide das mulheres mesmo, né? E em cima dessa pirâmide, lá no topo, tem as mulheres brancas, com um bom grau de instrução, mulheres com uma situação econômica super confortável, com carreiras, ou maridos com carreiras, enfim, elas não têm muitas preocupações. E vai descendo essa pirâmide, e na base estão as mulheres, né, negras, pobres, sem tempo, sem condições de estudar, de entrarem em carreiras onde se possa ter uma carreira. Acaba que elas ficam sempre trabalhando na base. Que carreira pode fazer uma empregada doméstica como a Nena, essa personagem, por exemplo? Uma uhum, empregada uhum. doméstica, ela entra numa casa, ela pode trabalhar 30 anos, 35 anos numa casa, ela entra como empregada doméstica, ela se aposenta como empregada doméstica, ela não tem nenhum projeto de ascensão, absolutamente nada transformador na vida. Então, como que esse lugar de desvantagem que ela vive, né, vai ser transformado? Não vai. Esse livro, em parte, grande parte dele é para denunciar isso, porque eu, como menina, uma menina rica, meus pais tinham realmente bastante recursos, então, uma menina rica numa cidade do interior, onde com uma família com muito prestígio,
eu tinha uma conexão, enfim, dessas conexões inexplicáveis, afetiva com a Maria Teresa mesmo, né? Então, eu realmente enxergava, e como tinha as duas mulheres, duas mães, né? Porque a Maria Teresa, que é a Nena, ela nunca foi a segunda mãe, ou quase uma mãe. Ela realmente era minha mãe, talvez ela fosse mais a mãe, porque é ela que me cuidava, é ela que revisava as tarefas de casa comigo, que escovava meus cabelos, e eu andava muito com ela. Então, essa realidade, esse outro mundo que era muito distante em vários aspectos da minha família, eu vivia por meio dos olhos dela, da companhia dela, da inteligência dela, né, e da afetividade, porque, assim, essa coisa que eu venho trabalhando, e eu estou sempre falando, né, do combate ao racismo e de como a gente se tornar antirracista, eu recebo essa educação desde pequena por meio da Maria Teresa, né, mas a gente vive numa sociedade avassaladora de racismo, então eu sempre acho que eu tenho que aprender mais e mais e mais, porque esse lugar do outro, né? E a literatura e os livros, eu entendo dessa maneira, é o lugar do outro, né? Quando a gente está lendo qualquer autor que seja, mesmo que não seja um livro que nos impressione, que nos seduza tanto, mas é o lugar do outro. Só por isso ele já me interessa, né? Porque por trás dos personagens, do narrador, também tem, enfim, quem está escrevendo. E esses lugares todos fazem parte, assim, do mesmo caldo, nós estamos todos conectados. Eu sou super curiosa com a vida, assim, nesse sentido. Eu detesto fofoca, sabe? Fofoca, conversa mesquinha. Mas, assim, como as pessoas vivem, ou como elas, o que que elas estão recebendo, né, da sociedade, o que que elas estão devolvendo, isso tudo me interessa muito mesmo, assim. Então, a literatura, para mim, passa meio por aí também, sabe? Com certeza. Dá para perceber. Eu não li os seus outros livros, mas pelos dias de sempre a gente percebe totalmente essa sua imersão ética nessa condição da literatura como um fator também de denúncia, como um fator de intervenção social, no fim das contas, né? Eu apresentei, Helena, o seu livro no começo, né, como Lelena, que também, né, que vocês estão Sim. lendo aí o apelido da Helena, tal, ela preferiu manter. Ótimo, dá mais afetividade para a conversa, no fim das contas. Eu apresentei o seu livro como um romance de formação. Não sei se você concorda com isso, porque também é um pouco questionável, porque também o romance se passa, em parte, no presente, né? Eu disse romance de formação por conta dessa alternância entre passado e presente que está tá ali na narrativa. O que a Mariana e a Nena vivem no presente tem fundamentação naquilo que elas viveram no passado, né? Principalmente como é o olhar da Mariana, principalmente o que a Mariana viveu no passado. Então, eu queria te perguntar um pouco desse aspecto, como é que você, que reescreveu tanto esse livro, isso mostra uma autora, uma autocrítica, assim, bem acirrada, né? Como é que você pensou essas temporalidades no livro? Porque inclusive tem assim, quando está no passado, muitas vezes a narradora assume um olhar ingênuo do passado, no fim das contas, né? Ela fala a partir do passado e não a narradora do presente lembrando o passado. Como é que você fez essa articulação entre o presente e o passado? Que dificuldade isso trouxe para você enquanto escrita? Essas questões, no fim das contas. Eu super concordo, Ricardo, assim, com o teu ponto de vista. Eu acho que ele se encaixa perfeitamente dentro de um romance de formação, né? Eu acho que, como tu falaste agora também, o passado é trabalhado no passado. A narradora, quando ela está no passado, ela tem esse olhar de formação mesmo, porque ela está em formação, ela está se desenvolvendo, e eu achei isso é uma escolha bem racional que não caberia colocar a Mariana adulta, né, falando dentro de um corpo de uma menina, ou depois de adolescente, dentro desse corpo. Eu acho que não seria tão honesto, né? Porque, enfim, as crianças são muito mais, eu acho que as crianças são muito mais espertas do que parecem, né? Do que se revelam. Essa ingenuidade da infância não elimina de maneira nenhuma a percepção da realidade, nem nada. É só a dimensão de como se vai elaborando, vai se absorvendo tudo que vai acontecendo, né?
Então, na verdade, foi super fácil para mim fazer essas divisões, porque quando eu comecei a escrever o livro, então a Maria Teresa estava viva, e a gente sempre conviveu muito. A minha mãe, a mãe orgânica, a Ana, morreu muito cedo, e a Maria Teresa, além de ter sido, então, durante toda a minha infância e adolescência, a minha mãe, ela acabou se tornando compulsoriamente a minha mãe da vida adulta, porque era aí realmente a mãe que eu tenho, né? Então a gente sempre conversou muito e ela sempre foi a testemunha da minha vida. A gente sempre conversou muito sobre o passado. Então a gente conversava no presente sobre as questões presentes, questões da vida dela, questões da minha vida, enfim, mas ela sempre me narrando o passado. E eu muito curiosa para saber, porque é uma das coisas assim que eu acho estranhíssima no ser humano, né, da gente perder as memórias da infância, que são extremamente preciosas, e chega um momento, né? Porque a criança, eu vi até pelo meu filho até uns 10, 11 anos, ele não esquecia nada, ele sabia toda a vida dele. E de repente, assim, as coisas que ele repetia, ele não lembra, sabe? Então esqueceu, né? E é Uhum, uma parte, assim, enfim, eu sou fascinada pela infância, sabe? Eu acho a infância de uma potência gigantesca. Eu lamento muito essas questões sociais, até por isso que as crianças brasileiras não têm acesso à educação, não têm o espaço de criatividade, não têm o espaço de segurança, de bem-estar para desenvolverem essas potências, né? Então foi super fácil porque ela me contava coisas e as coisas que eu achava que caberiam no livro eu já rascunhava, né? Assim, anotava. Eu sou uma pessoa que anota muito, eu gosto muito de fazer anotações. Eu anoto o tempo inteiro, eu tenho vários blocos, eu anoto no bloco de notas do celular, o que me vier à cabeça eu anoto e depois eu organizo, né? Então eu já ia anotando as coisas do passado. Mas ao mesmo tempo não era um livro para falar sobre o passado, era um livro para falar sobre o presente mesmo, tanto que a primeira versão tinha um final que era um final bem conectado com as eleições presidenciais. Então, eu também queria falar porque o Brasil, eu acho que melhorou indiscutivelmente em vários aspectos, mas ele ainda é um país com uma democracia frágil, né? E em função dessas eleições, né, as anteriores a que vivemos agora e tal, aconteceram muitas coisas que eu acho que deixaram mais frágil ainda essa linha do que a gente pode ser, e como existir e da própria democracia. Então foi bem fácil, porque eu fui escrevendo, eu não tenho ordem para escrever. Nesse livro, por exemplo, o Bonequinho de Lixo, eu precisei escrever super encadeado. Esse eu escrevi um trecho e depois eu escrevi vários trechos, esses 60 e tantos, que na verdade eram muito mais, eu acabei cortando. Eu escrevi, depois que eles estavam todos prontos, como um quebra-cabeça, sabe? Eu resolvi montar. A ordem mesmo, sabe? Assim, vai ficar nessa ordem. Porque eu acho que eles não faz tanta diferença, mesmo na parte do crescimento dela, da infância, não é assim tão pontual ela, né? Tanto que eu não faço questão de dizer que idade que ela tem, em que ano que estamos, eu vou dando coordenadas, mas não é uma coisa assim obrigatória. A leitura pode-se ler alguns capítulos fora da ordem, né? E escrever fora da ordem, eu gosto muito de me corromper, sabe? A minha própria organização, assim, Helena, sai da ordem, agora faça essas rupturas e experimente coisas diferentes. Os outros livros são completamente diferentes dele, tanto em termos de linguagem, é como se não fosse a mesma escritora, quanto em termos de tema, são outros assuntos. Teve até uma pessoa que, quando leu, que me acompanha, lê todos os livros, e até fez um comentário antipático, mas ela, quando leu o Bonequinha de Lixo, ela me disse, nossa, tão diferente do A Condição Indestrutível, que eu pensei que não tivesse sido tu. Até pensei se não teria sido um ghostwriter, que eu achei assim, tipo, sabe, ela não se deu conta do insulto, mas essa sou eu sou capaz de escrever de uma maneira completamente diferente. Eu não quero que até agora, pelo menos, nenhum livro precisa ser a continuidade do outro. Eu não tenho esses projetos assim de escrever, sabe, assim, né, em sequência, de fazer parte de um. Não é meu jeito, assim. Eu gosto muito de ler autores que têm esses projetos e que os livros realmente conversam, né? Eu não tenho, não faz parte, assim. Mas é bem por aí, sabe? Ele é, assim, um romance de formação,
Mas ele também está aberto. Eu não sou uma pessoa muito de rótulos, Ricardo, sabe? São preocupações que eu não tenho, assim. O meu lado, eu não fui fazer formação acadêmica, por exemplo, eu fui fazer o pós-graduação e não dei continuidade porque a minha cabeça, eu leio vários livros ao mesmo tempo, eu escrevo várias coisas ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que a minha cabeça funciona assim em várias dimensões, tudo ao mesmo tempo. E eu dou conta, né? Realmente eu dou conta. É, essa questão dos fragmentos é que me chamou bastante atenção, porque dá até para perceber que eles têm até um. A gente pode ler aleatoriamente no fim das contas, né? Porque tudo, no fim das contas, compõe-se os dias de sempre, né? Que é o que organiza, no fim das contas, esse grande guarda-chuva, os dias de sempre, que organiza tanto as vivências pessoais das personagens, quanto o tempo histórico, a ambientação geográfica, etc., né? E eu diria mais até, Helena, que como você trabalha com esses fragmentos e com essa alternância de presente e passado aí, você acaba convidando quem está lendo a completar esse processo, a fazer né, a organizar de uma forma, seja de uma forma linear, seja de uma forma mais aberta e aleatória, a organizar essa formação, que não é a formação só da personagem Mariana, né, mas é a formação de um processo histórico, no fim das contas. E o próprio final, você falou anteriormente que você tinha modificado o final, né? O final ficou mais em aberto, né? Perante isso que você mencionou, que o final tinha uma pegada mais política e tal. E aí você, de novo, convida quem está lendo a tomar parte nesse processo, né? Então, tem essa noção um pouco, você vem do jornalismo, você é jornalista, você faz toda essa interação nas redes sociais, tem essa relação com o outro também, que é o leitor, no fim das contas, né? É, eu sou uma leitora que adoro os livros que me deixam escrever, pensar, questionar, assim, eu fico super fascinada pelos autores e autoras que fazem esse tipo que criam esse tipo de liberdade, né? Eu gosto muito desse mundo, assim, de elipses na literatura que a gente tem que estar preenchendo, inclusive dentro dos parágrafos mesmo, né? Às vezes, nas leituras críticas mesmo, que eu tenho, eu não passo, assim, os meus textos para muitas leituras críticas. Eu tenho um grupinho muito pequeno de pessoas que eu acho bem qualificadas, né? E que acho que me compreendem, porque uma das coisas da revisão crítica literária dos livros que eu acho que é importante é que é necessário que se entenda a intenção do autor, sim, a personalidade desse autor, mesmo que às vezes o texto não fique. Poderia ficar melhor, não fique tão bem desenvolvido se fizesse mudanças, mas às vezes, dependendo do tipo de mudança, vai quebrar alguma coisa nessa estrutura de como o autor se coloca, de como ele vê o mundo, de como ele é também. Então, eu não consigo separar, sabe, Ricardo, assim, o livro do autor. Ah, o livro é excelente, o autor é uma pessoa péssima. Não me interessam mais os próximos livros, até porque a gente tem milhões de livros para ler, sabe, muito mais livros do que tempo de vida. Então, eu faço as minhas escolhas. Eu não. Se a pessoa entrar, se o escritor e a escritora entrarem dentro de um pacote que eu considere de ruptura ética e que fere os meus valores, aí eu já não vou mais ler, né? Então, é uma coisa que assim, que me permito. E me perdi agora, porque eu falo, teve a cabeça, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas me perdi, acabei de me Eu perdi. estava te perguntando um pouco se você pensa, né, na leitura durante o processo Ah, de sim, pois escrita, é. né? É assim, eu leio, eu escrevo e leio em voz alta. Eu me escuto o tempo inteiro. Aliás, os livros dos outros escritores, se eu estou gostando do livro, eu não leio o livro só em silêncio. Eu paro e leio um capítulo que eu achei formidável, eu leio ele inteiro, eu quero escutar, sabe? Aí eu paro e leio. Então, até por isso que eu tenho uma leitura meio estranha, porque às vezes eu passo muito tempo lendo o mesmo livro, porque é um livro que eu releio quando eu acabei de ler, que parece assim, li a primeira vez, mas o livro está lido 10 vezes, porque eu li, reli, li trechos em voz alta, né? Então, é uma coisa assim que
Eu acho bem importante para mim, como leitora, sabe? Assim, que me satisfaz como ser humano, para minha fruição mesmo. Eu acho importante esse espaço para o leitor. Eu não gosto daquilo que não me encanta, sabe? Não é nem que eu não gosto. Não me encanta aquilo que está muito bem resolvido, muito completo, muito bem explicado e que acaba se fechando até assim num número muito pequeno de possibilidades de leitura. E também Uhum. eu não gosto quando o livro, as histórias ficam muito confortáveis nesse sentido, de que então eu, leitora, não preciso me preocupar, não preciso pensar, será que eu realmente não entendi? Eu entendi. Eu gosto de me questionar, sabe? Eu gosto de me defrontar com esse desconforto do desafio que é onde eu acho assim que alguma coisa acontece dentro da minha cabeça e do corpo, assim, que eu sou uma pessoa super orgânica, sabe? Super sensorial, tá tudo. Eu choro lendo, eu dou risada lendo, eu tenho tontura lendo. É assim, eu realmente eu me coloco dentro, eu entro para as páginas, sabe? Ou elas entram para dentro de mim, não sei assim, mas a coisa fica, é muito junto, assim, eu não sou uma leitora assim que fica olhando o livro, lendo, sabe? Aqui o livro é uma coisa, eu sou outra. Na hora que eu tô com o livro, é tudo uma coisa só, né? Então, eu preciso existir dentro desse livro como leitora, e aí eu preciso desse escritor generoso, ou enfim, criativo e mais desprendido de convenções também, que também, né, deixa ela vir aqui, vamos ver o que vai acontecer, né? Nossa, eu sou completamente diferente. Eu É. realmente leio bem de fora, assim, eu ponho o livro como objeto, assim, até para, sei lá, é formação também, questão de formação Eu tenho universitária. até ciúmes dos meus exemplares de livro, assim, entende? Porque, sei lá, por exemplo, é meu, eu li, eu toquei no livro, eu chorei sobre o livro, eu pensei coisas sobre o livro, e eu Aham, escrevi muito no livro, que aí, assim, se alguém que me pede emprestado, às vezes eu tenho dificuldade de emprestar, não é porque é o objeto e tem assim, não empreste porque a pessoa não vai devolver. Não, é porque eu tô lá dentro, porque eu vou ir junto de alguma maneira, sabe? E nem sempre eu quero que a pessoa. Obviamente que não vai perceber, né? Mas dentro do devaneio, que a minha cabeça é cheia de devaneios, eu não quero que aquela pessoa, sei lá, que sabe que aquilo é meu, fica muito íntimo, sabe? Os livros pelos quais eu me apaixono, eles são íntimos meus, assim, uhum. então, assim, tá cheio de digitais mesmo, sabe? Eu fico dentro ele comigo, né? Enfim, nem sempre fui assim, né? Porque talvez tenha acontecido isso em decorrência da biblioteca coletiva, porque eu sou a quinta né, a caçula de 5 filhos, o meu pai tinha Aham. um grande leitor, e meu pai tinha, então, esse acordo para que a gente não destruísse os livros, né? Já que tantos passariam por tantas mãos, a gente não podia dobrar as folhas, não podia escrever nem a lápis, não podia fazer nada. Se gostasse de um trecho, pega teu caderno e copia, né? E eu tinha uma compulsão, assim, já lendo, eu já tinha vontade, sabe, assim, que eu tinha uma frase que eu adorava, eu já queria pôr uma estrela ali do lado, né? Então, à medida que eu fui criando a minha biblioteca, comprando os meus livros, eu fui me soltando, porque no início também eu tenho alguns livros bem antigos, assim, os primeiros livros que eu volto a eles, eu vejo assim, não marquei nada, né? Não marquei ainda porque não tinha feito não tinha passado por essa transformação, que é uma transformação minha, né? Da minha cabeça, assim. Sim, sim, sim. Eu admiro, eu acho bonito isso daí. Não é bem o que eu faço, mas eu acho bonito. E eu queria te perguntar, Helena, uma outra coisa, né? A gente está falando aqui, pessoal, dos Dias de Sempre, né, da Helena Terra, esse romance da Besouros Abstêmios. Você está aqui no canal Outro Livro. Se inscreva, comente, né? Isso é importante para a gente ter esse retorno também, para que vire uma outra conversa, no fim das contas, com quem está aqui assistindo esse papo, né? E divulgue o papo também, é importante isso para a gente chegar a mais pessoas e o canal está crescendo em termos de assinaturas, mas depende muito de vocês aí também para que isso aconteça, né? Eu queria te perguntar, Helena, sobre essa ideia do título, né? Você falou que o Luiz Rufato mencionou para você guardar esse título. Acho muito bom também, Os Dias de Sempre, porque ele permite você pensar
tanto a história familiar, as histórias individuais, as histórias das desigualdades, o plano da subjetividade da vida doméstica, com também o plano estrutural, né? Com também o plano histórico, no fim das contas, da ambientação, no fim das contas, de espaço e tempo, né? E, ou seja, os dias de sempre, para mim, também dão essa noção de os dias de todos nós, enquanto sociedade brasileira, né? É, que são os dias da Mariana, são os dias da família dela, são os dias da Nena com seu marido, tal, mas também são os dias de sempre da sociedade que é patriarcal, que é racista, que impede a mudança social, que dificulta que a desigualdade social tenha um desenvolvimento rumo à sua extinção ou diminuição, pelo menos. Os dias de sempre da relação entre os de cima e os de baixo. Então, eu queria que você comentasse um pouco esses aspectos do plano subjetivo com o plano mais macro, estrutural da sociedade brasileira que estão presentes no seu romance. Sim, o título, Os Dias de Sempre, ele surgiu enquanto eu estava lendo um livro do Dostoiévski, que eu agora não me recordo qual, e inclusive está na epígrafe a frase, que eu não sei se na época foi o Idiota, ou se foi Os Demônios, né? E eu, uma hora dessa, vou ter que voltar aos livros, porque deve certamente estar anotado lá, ou se for o adolescente, mas é a frase que eu coloquei como epígrafe, são as histórias de sempre, mas elas terminam, né? Quando eu me deparei com essa frase, ela realmente bateu assim, porque ele falando, enfim, né? Aí a gente pensa, um escritor russo no século XIX, falando uma organização social completamente diferente, mas que também geradora de imensa desigualdade e tal. E quando eu li, são as histórias de sempre, mas elas terminam, eu entendi, colhi essa frase para mim, assim, como isso, entende? As histórias de todos vão ser sempre as mesmas e elas só vão terminar, né, dentro do contexto que era o livro também, quando termina a existência daquela própria criatura. Ou seja, enquanto a gente está vivo, as histórias, elas se apresentam com formas diferentes, vestidas de maneiras diferentes, mas elas são sempre as mesmas. A gente está sempre questionando os mesmos assuntos, a gente está sempre envolvido pelos mesmos temas, a gente está sempre diante da morte, diante da saúde, da doença, diante do amor, do desamor, do anti-amor. A gente está sempre diante dessas questões que para mim são super inexplicáveis, sabe, desse mundo material, onde algumas pessoas têm muito mais do que ambição, que elas vivem dentro de um estado de ganância, né, que prejudica a qualquer um, inclusive a si mesmo como ser humano, embora a pessoa se coloque dentro de um contexto de tantas coisas que parecem bacanas, mas eu acho que há um esvaziamento, sabe, meio que proporcional, né? A pessoa se cerca de coisas, 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 coisas e não mobilia o cérebro, a cabeça, né? Não coloca o que realmente importa. Então, o título passou muito por aí, e aí, pela frase, eu fui pensando, e eu realmente pensei assim, tipo, né, a vida que a Maria Teresa estava vivendo, né, tantos anos depois, eram os mesmos dias, né, outra roupagem, né, algumas coisas que parecem que diferenciam, mas ela vivia a mesma situação de mulher negra, de mulher pobre, de mulher sem prestígio, sem status, e ainda, né, assim, dentro da questão da idade, avançando a idade, e que ficava mais chocante, porque aí parece, né, que não houve nenhum, dentro desses valores mais superficiais, que não houve nenhum progresso na vida dela, né? Internamente, emocionalmente, né, ela se desenvolveu horrores, não teve de fato acesso à educação, né? Ela nunca entrou para um mundo das letras, ela parou de estudar, e isso está no livro, eu coloco talvez um dos trechos que assim, acho que é o mais importante para mim, porque quando eu estou na sexta série, e ela também está na sexta série, ela tinha idade para ser minha mãe, né? Eu estou na sexta série e ela está estudando à noite na mesma escola, inclusive, né? Só que eu estou na sexta série, aquela bem organizada, pedagogicamente organizada, né? E ela estuda um esquema de supletivo, que eu não sei se chamava supletivo na época, mas ela estuda que são várias séries que acontecem ao mesmo tempo.
E a gente, como tinha essa muita afinidade, eu gostava muito de estudar, eu gostava muito eu era uma aluna bem interessada pelas coisas que aconteciam na escola, então a gente parava alguns momentos para a gente, principalmente para escrever as redações, né, os textos. Então ela tinha provocações diferentes das minhas, obviamente, né? Mas a gente sentava, eu gostava de escrever, tinha facilidade para escrever, ela também sentava. E a gente trocava ideias sobre o que cada uma estava escrevendo e tal, e lia em voz alta. E ela também, enfim, apesar de toda a rotina que ela tinha de trabalho, que era muito pesada, como empregada doméstica, como babá, como secretária da minha mãe, ela era tudo, sabe? Porque ela transcenderam as tarefas, assim, ela foi obrigada a fazer muito mais do que estaria dentro de um contrato de trabalho mesmo, né? E aí, quando termina esse ano e que ela assim, progrediu muito, e eu nunca esqueci, porque a Maria Tereza escreveu, foi provocada pela escola, era para escrever um texto sobre o Dia do Índio. E ela veio para mim completamente assustada e perdida, né? E eu, uma menina também, de qualquer maneira. Ela disse agora que o que eu escrevo sobre os índios, eu não sei nada sobre os índios, e de fato Vacaria era uma cidade completamente distante de tudo isso. E eu falei para ela, escreve como se fosse o Dia do Negro, né? Porque você, enfim, tu és uma mulher negra. E ela escreveu uma redação que depois foi lida né, na escola inteira. Foi assim maravilhosa, belíssima, honestíssima também como ela era, né? E aí quando termina esse ano e ela por questões da vida da minha família, dos interesses da minha mãe, que é uma mulher branca, que está investindo na própria carreira, na própria formação acadêmica, como a minha mãe precisa se afastar da cidade, precisa viajar e ela se sente de qualquer maneira presa a essa responsabilidade de tantos filhos, então quem que vai ficar atenta a essa criançada toda enquanto a minha mãe viaja? A Maria Tereza. Então, ela é impedida, ela foi cortada, literalmente cortada. Minha mãe, na época, não percebe a violência, né, dessa decisão. E a Maria Teresa também não questiona, porque talvez não tinha condições, né, condições sociais no momento de questionar mesmo, sabe? Ela não tinha segurança para chegar e dizer, não, eu não vou fazer isso, né? Ela correria o risco de ficar até sem trabalho. Então, isso eu considero é a coisa mais emblemática da violência que eu vi do universo branco, né, reproduzido dentro da minha esfera pela minha mãe branca, que era uma mulher que eu admirava e que dentro da época dela conseguiu assim avançar bastante, fazer movimentos muito mais empáticos, né? Mas de qualquer maneira ela reproduzia. E o destino da Maria Teresa ficou selado ali, ou seja, ela trabalhou até se aposentar como empregada doméstica, né? Com um potencial, uma sensibilidade, inclusive uma capacidade para escrita mesmo, para narrar, para contar histórias muito boa. E no livro também, que as três epígrafes desse livro, né, que são versos da Adriane Garcia, a poeta mineira, que eu acho assim absolutamente genial, sabe? A grande escritora para mim do momento, né, a escritora viva brasileira, e eu estou incluindo no pacote geral, sabe? Não é assim dentro da poesia. Eu acho a Adriane Garcia a melhor escritora deste país, sabe? Não importa as prosadoras e tal, eu acho ela absolutamente genial. E o A Bandeja de Salomé, enfim, eu acho uma obra-prima. Então, uma das epígrafes, e que foi uma sorte, porque quando eu estava finalizando o livro, chegou o livro da Adriane, sabe? E ele entrou a epígrafe assim, na última hora. Mas eu fiquei absolutamente assim, maravilhada, impactada. Eu acho o livro dela um absurdo de incrível. Então, eu tirei o limpando de página em página os cenários onde as enganam sobre o seu lugar do mundo. O Bandeja de Salomé, né, para quem não leu, é um livro sobre mulheres, né? A Adriane fez uma grande pesquisa na Bíblia sobre o lugar das mulheres e toda a opressão que elas sofreram, né? E aí eu achei que tinha muito a ver, assim, porque a Maria Tereza também, né, esse limpando de página em página, sabe? Ela de dia a dia, nos dias de sempre, limpando a casa alheia, sabe? Cuidando da casa alheia, dos filhos alheios, porque a minha mãe acabou transferindo, delegando a maternidade dela, como muitas mulheres fizeram e fazem, né, ainda, né, Ricardo? Tem muitas mulheres ainda que delegam a sua maternidade
para as diaristas, para as creches, para as babás, para uma série de outras mulheres, e para poderem, enfim, avançar. E que eu não acho errado avançar, mas eu acho que é uma das questões que as mulheres precisam pensar muito, sabe? Filho ocupa a vida da gente, ocupa a vida da gente. Então a gente tem que pensar se a gente vai ter filhos, quantos filhos a gente vai ter, quantos filhos a gente dá conta, ao mesmo tempo que a gente dá conta da própria vida. Mas não de uma maneira assim que eu dou conta da minha própria vida se eu colocar uma outra mulher, né? Que vai ficar paralisada nessa situação para sempre enquanto eu ando. Isso me incomoda muito. É uma das coisas que me incomoda do universo das mulheres e que eu venho pensando, venho escrevendo um pouco também, né? E a outra epígrafe, que é da Wisława Szymborska, que é a primeira vez que eu li, faz bastante tempo, acho que foi lá por 2011, 12, que saiu o primeiro livro, né, com uma seleção de alguns poemas dela, que saiu, acho que pela Companhia das Letras. Eu acabei que eu tenho toda a obra dela, consegui os outros livros onde os poemas não tinham sido traduzidos para cá, eu consegui edições portuguesas, né? E eu amo a Wisława, eu acho ela, assim, também, a categoria, ela e a Adriane são, assim, as mulheres que eu amo ler. E aí, nos poemas, ela fala: sou, mas não tenho de ser filha da minha época, né? Que eu acho que a tradução dessa responsabilidade crítica não é porque a gente vive uma época, porque a gente é filha dessa época, que a gente não vai ter o distanciamento, o olhar crítico, o olhar mais profundo sobre o que se vive. E que eu acho, pelo menos na minha infância e de algumas outras crianças que eu conheci, eu acho que as crianças têm um olhar, apesar de toda a ingenuidade e inocência, bastante crítico. Elas só não têm condições emocionais, né, e repertório, inclusive, assim, para traduzir e expressar. Mas as crianças, e aí a gente encontra adultos cheios de chagas, de marcas, de histórias, assim, de todos os gêneros, que isso tudo foi absorvido na infância, né? A infância não blinda ninguém a nada, pelo contrário, a criança recebe muitas coisas. Então, são as três epígrafes, eu acho que elas são, assim, esse tripézinho do que realmente importa para mim nesse livro, importa para mim muito na vida, né? Mas que elas realmente, dentro da minha intenção como escritora, sabe? Eu acho que elas realmente sinalizam do que trata esse livro, né? E aí depois, claro, a pessoa vai compreendendo. Mas, assim, a epígrafe da Szymborska representa muito a Mariana, né? A epígrafe da Adriane representa muito a Nena. Elas representam, elas, né? E a do Dostoiévski representa muito a Júlia, que é a outra mãe, né? Inclusive porque a Júlia morre, né? Dentro da história. Então eu achei que elas tem a ver com a capa também, né? Que é da Roseli Vaz, que é uma capista e ela fez projeto gráfico também de São Paulo, que eu acho ela maravilhosa. Ela leu o livro uma vez na primeira reunião, assim, a gente conversou e quando ela me mandou a capa para a gente, para o Leonardo e para mim, isso é exatamente isso, né? A Roseli compreendeu muito bem também, né? Sim, sim, uma capa belíssima. Essa questão das epígrafes, né? Essa sou, mas não tenho de ser filha da minha época, também a gente poderia ler como sou, mas não tenho de ser filha da minha classe, no fim das contas, né? É, E exatamente. o Luiz Rufato, no texto de Orelha, né? Ele fala, citando, né? Ele fala de imbricações inevitáveis entre memória pessoal e contexto político numa reflexão necessária e urgente. Eu queria fixar a minha pergunta agora nessa noção de reflexão necessária e urgente. Claro que você já falou bastante disso. Então, eu queria te perguntar como é que você vê as funções da sua literatura nesse quadro, no fim das contas. Porque a gente sabe que a literatura contemporânea brasileira tem enfatizado muito esse posicionamento até diante do que a gente vem enfrentando na vida política, né? Uhum. Seja no plano dos municípios, no plano nacional, etc., no plano mundial, né, de um conservadorismo que retoma os valores patriarcais, os valores racistas como valores de distinção para um projeto de poder, e a literatura cabe a ela combater esse estado de coisas, né? Eu queria te perguntar um pouco como é que você vê isso e também, Helena, a questão que a gente poderia chamar como
uma falsa oposição, eu diria, que tem muita gente que finca o pé nisso, uma falsa oposição entre a literatura de tema e a literatura de linguagem. Você até falou, olha, a literatura de tema é o que me interessa hoje, assim, até mais do que as questões de forma, no fim das contas. Eu acho essa distinção até um pouco simplória, no fim das contas, e até elitista, quem diz, eu não gosto de literatura que é sobre algo, eu quero uma literatura que se revele unicamente na forma, unicamente na linguagem. Como é que você pensa essa discussão a partir dessa questão do trechinho da orelha lá do Luiz Rufato, da reflexão necessária e urgente, o teu romance e esse aspecto de tema e linguagem? Então, eu sou uma pessoa completamente ligada à política. Eu realmente acho que tudo é política, todas as decisões que tomamos são políticas, as omissões, os silêncios, as vozes. Eu não consigo enxergar o ser humano, mesmo aquele que se diz mais apolítico, como uma pessoa distanciada da política. E eu acho que é o que acaba, a política é um instrumento, é o sistema que acaba alavancando a sociedade para um lado ou para o outro e travando, né? Então, para mim, é inconcebível, realmente é inconcebível pensar o mundo e a arte, sim, sabe? A arte, para mim, eu não consigo entender muito bem, embora já esteja assim, uma coisa super legitimada, essa questão dos romances de entretenimento, por exemplo, sabe? De qualquer coisa. Eu não entendo muito bem o que é entretenimento, entende? Para mim, assim, tudo que. Tem graduações, obviamente, de profundidade, que então talvez algumas pessoas vejam determinados trabalhos que eles não tiveram nenhuma intenção ou um esforço de quem produziu, né, de tornar um trabalho com mais camadas, com mais dizeres, com mais interpretações da realidade, assim. Então, pode acabar que fica um trabalho mais superficial e as pessoas digam, isso é entretenimento, né? Mas, assim, a política me entretém, a dor me entretém, a violência me entretém. Ela não me diverte, que são coisas diferentes, né? Quando se lê Dostoiévski, é impossível passar pelo Dostoiévski e dizer assim, ai, que maravilha, foi uma leitura. Não, são leituras dificílimas, elas geram alta angústia, alta tensão, dor, impotência, uma série de coisas que são super difíceis nos Irmãos Karamazov, por exemplo, que é aquele pai jogando os filhos uns contra os outros o tempo inteiro, sabe? Aquilo cria uma angústia horrível, porque o objetivo de uma família, né, o objetivo de pais numa família é educar os filhos e ensinar que se os filhos, se nem os filhos conseguirem gostar uns dos outros, como é que eles vão gostar das outras pessoas, né? Então, assim, essa questão e isso tudo acaba sendo político porque vai refletir nas decisões que cada um toma, e as decisões que a gente toma em causa própria impactam as outras pessoas de uma maneira muito mais avassaladora do que a gente costuma enxergar, né? Então, para mim, quando a obra de arte, né, independentemente da graduação aí, assim, do reconhecimento que ela possa ter e do público que ela vai atingir, quando ela vai se distanciando muito da realidade, sabe? Porque pode se falar, a gente pode trabalhar a ficção científica, o Blade Runner, por exemplo, filme daí, né? Que se passa, enfim, se passava, né, num futuro que até num futuro que assim, a gente até, né, assim, Baja chegou é completamente diferente. Mas é um filme que se passa num futuro cheio de pessoas diferentes, né? Com os replicantes que seriam um subproduto do ser humano e que acabam se tornando superiores aos seres humanos em diversos aspectos, né? E extremamente humanizados. Quando essas coisas acontecem, a gente está entendendo como que as pessoas se relacionam, como que elas combatem a desigualdade social e humana em todos os aspectos, ou como elas propiciam que isso cresça mais ainda, né? Para mim é completamente importante. Então, assim, a política, eu gosto, eu me alfabetizei lendo jornal. Eu, quando entrei na escola, eu já sabia ler, porque meu pai lia o jornal. Na época era um jornal, era o Correio do Povo, aqui do Rio Grande do Sul, né? Mas, enfim, pertencia a outra família, ele tinha outro formato, era aqueles jornais enormes, e meu pai lia, ele desaparecia atrás do jornal, né? E ele lia, sempre leu também resmungando, sabe? Meio falando. Então, quando ele largava
chegava o jornal lá, eu ia correndo ver o que estava acontecendo. E ele resmungava, evidentemente, porque eram jornais, né? Assim, enfim, as reportagens, as matérias da década de 70, cheia de mentiras, cheia de falsas verdades sobre o Brasil, e ele lá em casa abrigando os garotos que vinham contando as atrocidades que aconteciam no Rio de Janeiro, né? Então, eu acabei lendo o jornal. E o jornal, esses jornais da época que eram para serem, então, apolíticos, acabava que eles se tornavam políticos porque a gente vai percebendo que não é verdade, que não corresponde ao mundo. E a questão da coisa do tema e da forma da linguagem, é, aí eu entro meio numa frase do Radu Nassar, que ele deu numa entrevista no final lá da década de 90 para aqueles cadernos literários que teve um que foi só sobre ele, e um dos entrevistadores perguntou para ele o que ele lia, enfim, quais, né, quais livros teriam influenciado a escrita dele e tal, o que era preciso. E aí o Radu comenta que, enfim, a geração dele nem tinha mesmo assim oficinas de escrita, nada, né? Eles realmente eram muito autodidatas. Mas aí o Radu comenta, e que é a frase que eu adoro, o Ricardo, que ele diz assim que para escrever é preciso duas coisas: um olho nos livros, exatamente, esse caderno preciosíssimo, né? E ele fala, é preciso ter um olho nos livros e um olhão na vida. E aí eu acho que o tema é o olhão na vida e a linguagem, a forma é o olho nos livros. E entre o olho nos livros e esse olhão na vida, que eu acho absurdamente, assim, a vida como daí assim, é um clichê que eu vou dizer, mas ela é o grande livro, sabe? Me interessa muito mais. Então, quando ela vem, quando ela vem para dentro de um livro, se esse olhão foi capaz de detectar, né, de quem escreveu, foi capaz de detectar assuntos que realmente são relevantes para um número muito grande de pessoas, né, mesmo as que não estão diretamente representadas ou não são diretamente atingidas, mas ele vai impactar várias camadas, de vários grupos sociais. Aí, assim, isso me fascina muito mais, porque eu acho que é o que interessa, sabe? Assim, a literatura, eu não, a literatura está a meu favor, os livros estão para me servir, para nos servir, sabe? Nós somos os controladores, os donos. Então, e para me servir, não é para me servir num ponto de vista hedonista, do meu prazer, para me divertir. É para me servir como ser humano, sabe? Para me colocar no meu lugar de ser humano, não para me colocar, assim, não, um número a mais, um CPF a mais, um habitante a mais numa cidade. Eu não quero e não sou, e sei que não serei sempre a mesma Helena. Eu sou uma pessoa que se transforma muitíssimo. Eu mantenho e preservo e zelo assim pela minha questão ética, que eu acho que a ética independe, ela não está conectada à criatividade, às escolhas que ela faz, ela está dentro da gente assim. Então assim, a minha questão assim, a ética ela tem que ser linear, ela começou comigo e eu tenho que preservá-la, e eu quero que ela vá comigo até o final da minha vida. Agora, assim, quem eu serei, quais Helenas, quantas Helenas, sabe? Vai dependendo de escolhas, mas as escolhas também dependem dos acontecimentos, né? Às vezes as escolhas que a gente pensa assim, que a gente fez tantas escolhas, mas essas escolhas foram feitas sobre um número de escolhas já pré-escolhidas, pré-determinadas por outras pessoas e contextos, né? Então eu gosto da transformação. A literatura, uma biblioteca, eu estou vendo aqui atrás, né? Assim, essas três prateleiras, e tem livros que estão de pé, tem livros que estão deitados, né? A literatura, os livros, eles são super insubmissos, né? E os livros, assim, dentro uma biblioteca, a gente tem várias versões sobre as mesmas coisas, várias histórias que são parecidas, contadas de formas diferentes, e às vezes tem semelhanças incríveis também, que a gente vê como que tal escritor, né? E que não conheceu o outro escritor, mas assim, e a gente sabe que não houve influência, troca nenhuma entre eles, e simplesmente eles têm assim uma semelhança humana mesmo, né? Então, assim, o tema para mim, claro que assim, se o livro tiver que eu acho que as pessoas não deveriam publicar tanto, sabe? Não deveriam publicar as primeiras versões. Eu faço leituras críticas e às vezes eu tenho alguns embates com as pessoas que me pedem porque elas querem publicar. E eu fico falando, teu livro não está pronto, né?
Você pode desenvolver muito mais, ele pode acrescentar muito mais, ele pode ficar muito melhor em vários aspectos. Mas tem umas pessoas que têm urgência, eu não tenho urgência, sabe? Assim, realmente, e até acho meio que um desperdício de talento e de literatura mesmo a urgência para publicar, né? Então, é uma coisa que o importante mesmo é o resultado final ter um impacto dentro, né, de pelo menos assim, porque a verdade é que a gente também precisa reconhecer, nós somos muitos escritores, bons escritores, né? Agora sim, há gênios da literatura, obras-primas, são pouquíssimas, não é a regra, ela é a exceção. Então a gente não, essa coisa assim de querer a pretensão assim que eu vou escrever o livro mais incrível, eu acho isso super ingênuo, sabe? Eu acho assim um equívoco de autores, as pessoas que escrevem, que se motivam assim, eu vou escrever um livro porque eu vou ficar famoso, eu vou vender horrores, eu vou ganhar todos os prêmios, sabe? Essas pessoas, assim, eu acho elas extremamente ingênuas. Às vezes até elas ganham prêmios, às vezes elas ficam famosas, mas são por fatores diferentes, sabe? São, inclusive, daí fatores, assim, decorrentes da própria dinâmica do mercado e de como o marketing em torno da literatura se constrói, né? Então, isso para mim, assim, o tema, ele é nessa fase da vida, e já faz tempo, de qualquer forma, sabe? Ele é o foco, sabe? Assim, é aquilo que é o conteúdo mesmo. Se esse conteúdo puder ser colocado de uma maneira interessante, qualificada, técnica mesmo em alguns aspectos, porque Uhum. facilita a compreensão, né, dos leitores, melhor. Mas eu jamais vou desprezar entre assim, tipo, vai ficar só um livro, né, que tem um trabalho formal incrível, mas que ele está falando sobre temas que eu acho que eles estão um pouco diluídos diante da urgência de outros. Aí eu fico com o livro médio, sabe, desse autor médio, mas que está falando, nem que às vezes assim, tem livros que eu escrevo muito, tem livros que eu faço pouquíssimas anotações, mas se surgir aquela anotação preciosa ali no meio daquele livro, para mim já está valendo, né? Pois é. A gente vive uma sociedade muito ansiosa também, né? Essa coisa de publicar muito, que você disse aí, eu acho que tem a ver com essa premência que está nas redes sociais também, da gente estar o tempo todo, né? Produzindo e se mostrando e ter o pé atrás, assim, e principalmente, talvez nós que somos do século passado, temos um pouco mais essa noção já no fim das contas, né? E, mas eu queria te pedir para ler um textinho, Helena, que tal, assim, Sim, o teu romance? sim. Sim, eu vou ler então o trecho 21, que é Ah, sobre o seu Miguel. O seu Miguel é o pai de uma das protagonistas, da Nena. O seu Miguel, Ricardo, é o único personagem dentro deste livro que está com o próprio nome, né? O pai da Maria Teresa se chamava seu Miguel. E eu não tinha avós, né? Os meus avós, os dois tinham morrido, e então ele era meu avô. E eu ia muito para casa deles no final de semana, nos domingos, e ele me contava histórias e tal. Era um homem, assim, extremamente simples, ignorante do ponto de vista, assim, de instrução, né? Mas que, enfim, o Sr. Miguel me ensinou muitas coisas interessantes. Então, eu mantive o nome porque ele foi uma pessoa que passou invisibilizada pela vida, né? E eu mantive o nome do Seu Miguel em honra à existência dele. Então, vamos lá. Seu Miguel, sorrindo, me ensina o nome do prato: cuscuz no pano. Foi Nena quem preparou, a única filha que ele considera prendada. Como sua falecida mãe, Nena tem boa mão para a cozinha. Por causa dela, ele se diz gordo como um porco. Eu gosto de porcos. Matei um porquinho da Índia afogado enquanto banhava. Sem querer, é óbvio. Seu Miguel prefere cavalos. Foi ele quem ensinou Júlia a cavalgar. Não acho que Júlia monte bem. Em pelo feito um selvagem, ela não anda. Diz que é porque o suor dos animais deixa um cheiro ruim em suas calças. Eu adoro cheiro de cavalo. Gosto mais até do que de cuscuz. Seu Miguel não sabe que esse é um prato que conheço. Pensa que me apresenta uma novidade dos deuses. Esquece que Nena trabalha para os meus pais e que é ela quem me alimenta. Eu como cuscuz desde os primeiros dentes. Os gêmeos adoram, o pai e a mãe adoram. Impossível não ser doidos por cuscuz.
Nos sábados em que passamos o dia no campo, quem o prepara é a dona Dalva, a mulher do capataz. Rodadas de cuscuz fazem parte da minha rotina, mas não conto porque a tristeza de seu Miguel é de cortar o coração de qualquer tristeza. Cheia de ternura e lealdade, ela faz a gente se sentir a melhor e pior das pessoas. Então é assim, é São Miguel mesmo, sabe? Porque São Miguel representa muito também esse livro. Ele é a origem invisível, né, da Maria Teresa. A Maria Teresa dentro dessa geração não, dessa continuidade dessa família é a primeira que tem uma carteira de trabalho, que tem uma vida reconhecida, mesmo que dentro de uma estrutura de muita exploração, né? Porque o seu Miguel, ele era o seu Miguel. Ele trabalhou a vida inteira na fazenda dos meus bisavós e depois do meu avô. Ele foi encontrado lá sozinho, portanto, uma criança provavelmente descendente de homens que tinham e mulheres que tinham sido escravizadas, né? E ele passou a vida inteira, e entre as coisas que a gente conversava e tudo, também assim, porque era como se o seu Miguel trabalhou a vida inteira, era como se ele não tivesse profissão, ele não sabia quem ele era, o que ele tinha feito, entende? O meu pai era um médico, então o meu pai era o doutor fulano, o seu Miguel era o seu Miguel, né? E isso Uhum. era das coisas que, enfim, eu sou uma pessoa esquisita e estranha, devo ter sido uma criança muito esquisita e estranha também, né? Mas eu gosto de mim, então tô bem, sabe? Assim, eu tô contente com a pessoinha que sou e que sigo sendo, né? Joia. Então, gente, vou recomendar de novo aqui o livro, Os Dias de Sempre. Tem muito desse aspecto, né, que a Helena trouxe agora, da solidariedade social, no fim das contas, solidariedade com a condição da mulher, das mulheres, dos diferentes estratos de mulheres também, solidariedade com a mudança social, no fim das contas, faz uma crítica social de um determinado período da história brasileira, de um determinado padrão de formação. Então, não é só um livro afetivo, mas é um livro também muito crítico e autocrítico, inclusive, né? Então, recomendo como um romance contemporâneo que fala ao nosso tempo, diretamente ao nosso tempo e de forma emotiva também ao nosso tempo. É isso, Helena, quero te agradecer e quero agradecer você que está aqui assistindo. Foi ótimo o papo, maravilha mesmo. Obrigada, obrigada pelo convite. Espero que vocês gostem da nossa conversa e reproduzam, divulguem, né? Enfim, porque esse canal do Ricardo é um canal bem importante. A gente precisa desse espaço de conhecimento e de conversa na literatura. Joia. Quero falar também que é o canal da Ana Beatriz, minha companheira, que também participa menos, mas em várias das conversas ela está ou presente comigo ou entrevistando solo aqui as nossas e os nossos convidados. Então, gente, muito obrigado e até a próxima aí com mais outro livro. Até lá.